No final do ano de 2016, eu estava lendo o livro Eventos Finais e uma parte me chamou a atenção naquele livro, que é a parte que fala da obra médico-missionária, que nenhuma outra obra será feita no final dos tempos pelo plano ministerial, a não ser a obra médico-missionária. E aquilo me impressionou muito. Creio que é o Espírito Santo que tocou no meu coração e em mim veio o desejo de fazer o curso médico-missionário. E aí eu comuniquei a Ellen, que na época era minha namorada, e eu disse a ela que eu tinha o desejo de fazer o curso, que eu queria que ela, se pudesse, fosse junto comigo, ou que ela me apoiasse, simplesmente me apoiasse. E ela, no momento, relutou um pouco, né? Porque ela ainda eu não tinha mostrado para ela a citação. E aí eu mostrei, e graças a Deus ela também foi tocada de também participar do curso médico missionário. E a partir daí a gente começou a pesquisar escolas missionárias para que a gente pudesse fazer o curso. E a gente pesquisou muito, a minha sogra também nos ajudou muito, a Neide, e ela também tinha o desejo de que nós fizéssemos esse curso. E Deus ele abriu as portas aqui em Itapecerica, na Fazenda La Esperança no Brasil. E ela tinha um projeto, La Esperança, que tinha um projeto junto com a Igreja Adventista de Itapecerica, que era o projeto de escola cristã de férias num bairro em Itapecerica. E aí a gente veio, a gente não tinha nenhuma noção do que era uma escola cristã de férias, seria a nossa primeira escola cristã de férias. E a gente veio, fizemos os preparativos e aquele mês de janeiro a gente fez a escola cristã de férias, claro, com a ajuda de Deus, né? Foi uma experiência muito boa. Naquela época foi em janeiro de 2017 e foi uma experiência muito boa. A gente teve contato com muitas crianças que, né, ficaram no nosso coração, né? Ali daquele bairro. E foi a nossa primeira experiência que Deus nos deu como missionários. Foi muito enriquecedora naquele momento. Depois, nós fizemos a formatura num sábado à noite. Nós fizemos a formatura das crianças, né? E eles ficaram muito felizes, né? Teve um impacto muito bom no bairro, os pais gostaram muito. E a gente veio em fevereiro para a fazenda, começamos a trabalhar aqui como voluntários para poder também, né, fazer o curso depois. E aí a gente veio, começou a trabalhar. O La Esperance, ele estava assim, se desenvolvendo ainda, pela graça de Deus. E no mês de abril a gente começou o curso médico missionário. E tem uma coisa boa, né, que aconteceu no mês de abril também, que foi um convite que a Alexandra nos fez para nós casarmos aqui na capela da fazenda do La Esperança. Então foi uma bênção que Deus nos deu, né? A gente ficou muito feliz com a oportunidade. Foi assim, um mês para a gente arrumar tudo para poder casar, porque a Alexandra e o Roselito nos fez o convite um mês antes, né, Ellen? E aí a gente fez os preparativos, chamou os padrinhos e casamos. Então foi uma bênção que Deus nos deu. E eu e a Ellen, a gente tinha outros planos em relação às nossas vidas, né? Que normalmente todos sonham com uma casa, um carro, né? Ter o trabalho, aquela vida normal que todo mundo tem, né? E o nosso plano era ter a nossa casa em primeiro lugar. E o plano de casar era em 2019, 2020. Esse era o nosso plano. E Deus, ele, quando a gente se coloca na mão dele, ele faz coisas maravilhosas. A gente vê isso no nosso casamento, né? Eu tinha o sonho de, no meu casamento, ter uma alimentação saudável e a Ellen tinha o sonho de casar no campo. Então aqui a gente realizou esse sonho, foi uma bênção também. A vida de missionário ela é muito boa, assim, a gente vê em todos os detalhes Deus
a mão de Deus trabalhando em todas as situações. E aqui a gente aprende abnegação, aprende sacrifício, aprende a depender totalmente de Deus. Nesse tempo, ocorreu um fato também que não foi fácil para a gente, né? Meu pai, ele estava enfermo e ele tinha alguns problemas, algumas dores na parte do intestino, só que não se descobriu o que era. E chegou um momento que ele passou muito mal, ele foi para o hospital. E aí foi visto, ele passou mal, só que aí o médico não encontrava o que ele tinha. E daí ele voltou para casa, ele deu alta para ele, aí no final de semana ele passou mal de novo. E daí ele foi para o médico, e o médico às pressas foi fazer uma cirurgia, descobriu no exame que ele estava com um tumor no intestino, um câncer no intestino. E por que eu estou contando essa história? Porque antes de vir para cá, porque eu quero falar da dependência de Deus e de o quanto Deus atende nossas orações. Antes de vir para cá, eu fiz uma oração a Deus, uma simples oração, e disse a Ele: Senhor, eu estou indo cuidar dos seus, cuida dos meus. E naquele domingo, num domingo à tarde, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, eu vi a mão de Deus ali. Porque foi às pressas. O médico já, pelo relato da minha mãe, ele já tinha ido para outra função que ele ia fazer. E daí ele voltou e fez a cirurgia no meu pai. Meu pai não precisou de fazer químio, está bem hoje. Então eu vi que Deus atendeu a oração, que foi um milagre que Ele fez na minha vida, nas nossas vidas, né? A gente ficou muito feliz. E além de muitas bênçãos que Ele nos concede, né? O chamado para o Lei Esperança foi no final do curso, né? Alexandre Roselito chegou até nós e conversou com a gente para que a gente permanecesse aqui na fazenda. E Deus, ele nos deu a possibilidade de coordenar o curso médico missionário desse ano. E eu vejo assim que quando a gente se coloca na mão dele, ele tem um propósito definido para cada um de nós. Basta a gente se colocar na mão dele e deixar que ele trabalhe. Tanto que eu até comento com a minha esposa. Nós temos planos de vida, sim, mas a gente hoje depende do que Deus falar para a gente fazer, né? A direção de Deus em cada passo que a gente der, para que a gente possa dar passos seguros e para que a gente não erre, né? Antes a gente tinha aquela mania, né, de fazer planos e tentar decidir por a gente mesmo, né? E depois, com o tempo que a gente veio pra cá, a gente aprendeu que a gente tem que fazer planos, mas que antes de fazer aquele plano acontecer, a gente tem que orar a Deus para que Ele possa nos direcionar. O interessante também foi até como a gente conheceu esse curso, né, que a gente fez. Bem antes da gente encontrar no livro sobre a obra médico-missionária, a gente conheceu a Dalva, do projeto Reviver. E minha mãe foi convidada para ajudar a Dalva lá. Quando começou, acho que foi em 2005, não sei, não lembro muito bem, quando começou lá. E ela começou a ajudar lá a Dalva. E eu fui morar com a minha mãe nesse tempo. Conheci a Dalva, fui com o Claudemir para lá, eu estava dando estudo bíblico pro Claudemir na época. A gente era amigo, não era assim namorado ainda. E o Claudemir era de outra denominação. E a Dalva conheceu a gente, conversou com a gente e falou assim: por que vocês não fazem o curso médico missionário? Vocês têm que ser missionário. E eu falei assim: não sei. E fiquei pensando. Mas eu sabia que Deus ia preparar, né? Da gente começar a namorar. Ele se batizou um tempo depois. E
A gente começou a namorar depois. E foi quando ele encontrou, depois de algum tempo, ele encontrou no livro falando sobre a obra médico-missionária e falou comigo de novo. E aí, nesse dia que ele falou comigo de novo, eu falei, Senhor, será que é o que o Senhor quer pra gente? Né? A gente tá com vários planos e a gente, nessa hora, eu falei assim, não, se o Senhor quiser que a gente seja missionário, que o Senhor consiga pra gente fazer esse curso juntos. Não separado, mas juntos, no mesmo lugar. Foi quando a gente mandou mensagem para a Cesiane, para a Alexandra, e ela estava fazendo... o La Esperança era um projeto novo, né? Uma escola nova que estava abrindo. E a gente conseguiu, a Alexandra mandou mensagem pra gente vir, então, para fazer a escola cristã de férias e depois começar o curso. Então, foi assim muito rápido que Deus respondeu. E a gente, desde quando a gente chegou, a gente viu as mãos de Deus em todos os detalhes. Nesse tempo que a gente está aqui, eu falo por mim, né? Meu temperamento era tipo João, filho do trovão. Era explosivo, assim, não era tanto explosivo, mas eu era bem assim, falava pra mim alguma coisa que me magoava, eu já falava logo o que eu tinha que falar. Eu não pensava muito pra falar. Depois que eu vim pra cá, convivendo com várias pessoas diferentes, né, com vários temperamentos diferentes, eu aprendi que eu tinha que aprender a contar até 10, ou às vezes até 20, até 1000, antes de falar, né? Porque depois que a gente fala, acabou, a palavra não volta atrás. Então, no meu temperamento, eu aprendi a ter paciência, um pouco mais de paciência. É lógico que eu ainda preciso mudar muito, mas a cada dia Deus vai trabalhando isso em mim e aprendo a ser mais assim, paciente mesmo, mais tranquila, a ser menos ansiosa, que eu era muito ansiosa. Então, eu aprendi a ser menos ansiosa. E Deus, ele trabalha assim nas provações do dia a dia que você tem, você vê que não, é Deus trabalhando comigo, com o meu caráter, porque se eu tivesse do jeito que eu estava antes, eu acredito que seria mais difícil de eu me salvar. Então, a cada dia assim, você vê que Deus vai trabalhando o caráter da gente nas provações que a gente tem. Então, foi muito importante. Nesse tempo que a gente tem estado aqui, conforme a Ellen falou, eu vejo também que Deus ele quer nos transformar, e tem transformado. A cada dia, a ter sabedoria para tomar as decisões corretas, a ser útil na obra dele, que é o importante. Então, eu vejo assim que a transformação ela é diária. Cada dia Deus nos mostra alguma coisa, nos ensina. E eu tenho aprendido muito, graças a Deus. Aprendido com todos, com quem eu convivo e também com Deus. Deus tem mostrado muitas coisas pra gente, né? Uhum. A gente ter paciência, a gente esperar, a gente, na hora que tomar uma decisão, ter sabedoria, ter flexibilidade no falar. Então, Deus tem trabalhado muito isso com a gente e Ele tem nos capacitado muito para que nós façamos a obra dele conforme Ele deseja. Então, eu vejo isso nesse tempo que a gente tem estado aqui. Deus tem trabalhado muito em nossos corações para que, em meu coração, né, particularmente, para me capacitar para poder fazer uma obra eficaz, para que o reino de Deus avance, para que essa obra avance. Eu vejo que para aquelas pessoas que têm o desejo, né, missionário no coração, tentem, né, busquem conversar com Deus para que Ele direcione todas as coisas, né? Busquem um sinal, algo que Deus esteja dizendo, olha, eu quero que você vá para a missão. E a despeito dos sonhos e planos que a gente tem nesse mundo,
eles são passageiros, né? E Deus, ele tem um chamado para cada um de nós, cada um, para sermos missionários, para levar a mensagem, para que Jesus volte logo e para que as pessoas tenham informação a respeito do que pode promover a elas um bem-estar, saúde e a questão espiritual, que é um importante também. Ter um encontro com Deus. E não só para benefício das outras pessoas. Eu vejo assim que a obra missionária, ela te promove um crescimento espiritual muito grande e ela te desenvolve em muitos aspectos. Então, para aqueles que sentem o desejo, para aqueles que já foram chamados por Deus, mas relutaram um pouco em ir, converse com Ele, exponha os seus planos a Ele e busque fazer a vontade de Deus. Porque a gente viu na nossa vida que quando a gente se colocou na mão dele, ele cuidou de todos os nossos sonhos, né? E sempre tenha em mente que os sonhos de Deus são maiores e melhores. Deus sabe do que você precisa lá na frente e Ele quer te salvar. E Ele vai te usar para salvar outras pessoas. Então, aqueles que sentem no coração o desejo de ser missionários, de fazer parte da missão, orem a Deus, peça conselho divino e se coloque nas mãos dele. E se você tem sonhos, como todos nós temos sonhos no coração, a gente deve colocar eles, expor eles no altar de Deus, colocar eles no altar de Deus e deixar Deus cuidar deles. Ele sabe o que é melhor, né? Ele sabe o que é melhor.